Imagine ser chamado a deixar tudo o que você conhece para trás, sua casa, sua família, seu conforto, e embarcar em uma jornada para um lugar que você nunca viu. Parece uma ideia radical, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, o homem que se tornaria o pai da fé. Esta é uma história de fé inabalável, de promessas aparentemente impossíveis e de uma obediência que desafia toda a lógica humana. Muitos falam sobre Abraão, mas poucos realmente compreendem o que sua história significa para nós hoje. E se eu lhe dissesse que a história de Abraão tem lições profundas e atemporais que podem transformar sua vida espiritual e emocional? O que torna Abraão tão especial não é apenas o fato de que ele ouviu a voz de Deus, mas que ele agiu sobre essa voz, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Este não é apenas um conto antigo. É uma narrativa viva que ressoa com as batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Se você já se perguntou como manter sua fé quando tudo parece estar desmoronando, ou como confiar em promessas que parecem distantes, a história de Abraão é a chave que pode desbloquear um novo entendimento da sua própria jornada de fé. Prepare-se para explorar a história de Abraão como você nunca viu antes. O chamado de Abraão marca o início de uma jornada de fé que redefiniria sua vida e impactaria gerações futuras. Deus o chamou com uma promessa poderosa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Sem hesitar, Abrão deixou para trás sua terra natal, Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e bem estabelecida, e partiu em direção ao desconhecido, guiado apenas pela confiança nas promessas divinas. Esse ato de obediência incondicional nos ensina sobre a importância de estar disposto a abandonar o conforto do familiar em troca da realização dos planos de Deus, mesmo quando esses planos parecem desafiadores ou incertos. Ao abandonar sua cidade natal, Abrão nos mostra que a fé verdadeira exige ação, especialmente quando o caminho adiante é nebuloso. Ele saiu de uma posição de segurança e estabilidade para se aventurar em territórios desconhecidos, com a única certeza de que Deus estava com ele. Na vida contemporânea, esse chamado pode ser comparado a decisões difíceis que devemos tomar, onde somos convidados a deixar nossas zonas de conforto, seja em uma carreira, um relacionamento ou em qualquer outra área da vida, para seguir um caminho que, embora incerto, está alinhado com a vontade de Deus. Abrão nos ensina que confiar em Deus é mais do que acreditar, é agir conforme essa crença, mesmo quando os resultados ainda não estão visíveis. A aliança de Deus com Abrão é um dos momentos mais importantes da história bíblica. Deus prometeu a Abrão que ele seria o pai de uma grande nação, dizendo: e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Essa promessa não foi apenas para Abrão, mas para toda a sua descendência. A confiança inabalável de Abrão nas promessas de Deus mostra a importância de crer no propósito divino, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Em nossa vida, essa aliança nos lembra de que as promessas de Deus são firmes e seguras, independentemente dos desafios que enfrentamos. Essa aliança também trouxe consigo uma responsabilidade. Abrão foi chamado a viver de acordo com os padrões de Deus, servindo como um exemplo de fé para as futuras gerações. Assim como Abrão, somos chamados a confiar nas promessas divinas e a viver de forma que honre esse chamado. Em um mundo onde as promessas são frequentemente quebradas, a aliança de Deus com Abrão nos dá a certeza de que, quando Deus faz uma promessa, ele a cumpre.
Isso nos encoraja a viver com esperança, sabendo que Deus é fiel e justo em todas as suas palavras. O episódio de Abrão e Sarai no Egito revela uma faceta mais vulnerável da fé de Abrão, mostrando que, mesmo os grandes homens de Deus, às vezes, enfrentam dúvidas e medos. Devido a uma severa fome na terra, Abrão decidiu descer ao Egito com Sarai. Temendo por sua vida, ele pediu que Sarai dissesse aos egípcios que era sua irmã, não sua esposa, para que ele não fosse morto por causa de sua beleza. Esse engano, embora tenha protegido Abrão temporariamente, trouxe complicações, incluindo pragas sobre a casa do faraó, que eventualmente descobriu a verdade. Essa parte da história nos lembra que a fé, embora forte, pode vacilar diante de ameaças e incertezas. Apesar do erro de Abrão, Deus continuou a protegê-lo e a cumprir suas promessas, mostrando sua misericórdia e fidelidade. O faraó devolveu Sarai a Abrão e os enviou embora, carregados de riquezas. Esse relato é um exemplo de como, mesmo em nossos momentos de fraqueza e falha, Deus pode intervir e redirecionar nossos passos para que o propósito maior seja cumprido. Na vida cotidiana, essa história nos ensina a confiar na proteção e provisão de Deus, mesmo quando tomamos decisões erradas motivadas pelo medo. Ela nos desafia a permanecer fiéis, lembrando que Deus é capaz de transformar nossos erros em oportunidades para demonstrar sua graça. A história de Abrão e Ló nos oferece uma lição valiosa sobre humildade e confiança em Deus. Quando os rebanhos e riquezas de ambos se tornaram grandes demais para coabitarem no mesmo lugar, surgiram conflitos entre os pastores de Abrão e Ló. Em vez de insistir em seus direitos, Abrão, com uma postura humilde, propôs a separação pacífica, permitindo que Ló escolhesse a terra que preferisse. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13:9. Disse Abrão, demonstrando sua confiança em que Deus continuaria a guiá-lo, independentemente da escolha de Ló. Ló escolheu as terras férteis do Vale do Jordão, deixando Abrão com a terra de Canaã, que à primeira vista parecia menos promissora. No entanto, essa decisão revelou a sabedoria de Abrão em confiar no plano divino. Deus renovou suas promessas a Abrão após a separação, reafirmando que toda a terra que ele via seria dada a ele e à sua descendência. Essa história nos ensina que na vida contemporânea, confiar em Deus e praticar a humildade podem abrir portas para bênçãos maiores, mesmo quando as escolhas iniciais parecem desfavoráveis. A verdadeira riqueza está em seguir a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias externas. A promessa de Deus a Abrão de que ele teria um filho com Sarai parecia impossível aos olhos humanos, especialmente considerando a idade avançada de ambos. Deus prometeu a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis 15:5. No entanto, diante da demora no cumprimento dessa promessa, Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com Hagar, sua serva egípcia, como uma solução alternativa. Abrão aceitou a sugestão e Agar deu à luz Ismael. Esse episódio ressalta a tensão entre a confiança nas promessas de Deus e a tentação de buscar soluções humanas quando a resposta divina parece tardar. As consequências dessa decisão foram profundas e duradouras. O nascimento de Ismael trouxe conflitos dentro da família de Abrão, e a própria Hagar, ao perceber sua gravidez, começou a desprezar Sarai. Isso levou a tensões que resultaram na fuga de Agar para o deserto, onde Deus a encontrou e lhe prometeu que seu filho também se tornaria uma grande nação.
Este evento nos ensina sobre a importância de esperar no tempo de Deus, confiando que Ele cumprirá suas promessas no momento certo, sem tentar forçar o cumprimento dessas promessas por meios próprios. Em nossa vida, a paciência e a confiança em Deus são essenciais, mesmo quando as circunstâncias nos pressionam a agir precipitadamente. Um dos momentos mais marcantes na vida de Abrão foi quando Deus mudou seu nome para Abraão, significando pai de muitas nações. Ao fazer isso, Deus não apenas renovou suas promessas, mas também reforçou a identidade e o destino que ele tinha planejado para Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17:5. Este ato simboliza a transformação espiritual que ocorre quando alguém se alinha completamente com o propósito divino, assumindo um papel que vai além do que se pode imaginar. Da mesma forma, Sarai teve seu nome mudado para Sara, que significa princesa, como um sinal de que ela seria mãe de nações e reis. Mesmo em sua velhice, quando as circunstâncias pareciam impossíveis, Deus reiterou que ela daria à luz a Isaque, o filho da promessa. Essa mudança de nome é um lembrete poderoso de que Deus não apenas nos chama para um propósito, mas também nos capacita e nos transforma para que possamos cumpri-lo. Em nossa vida, aceitar o nome que Deus nos dá, que muitas vezes está ligado ao nosso propósito, é um passo fundamental para viver em plenitude e em alinhamento com a vontade divina. O nascimento de Isaque foi o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, que durante muitos anos esperaram pelo filho da promessa. Contra todas as probabilidades, devido à idade avançada de ambos, Deus demonstrou que suas promessas são cumpridas, independentemente das circunstâncias humanas. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21:1. O nascimento de Isaque não foi apenas um momento de alegria para Abraão e Sara, mas também uma confirmação de que Deus é fiel e sua palavra é verdadeira, mesmo quando a espera é longa. Esse evento nos ensina que Deus age no seu tempo perfeito e que a fé deve ser mantida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. Isaque, cujo nome significa riso, trouxe alegria não apenas por ser o filho tão esperado, mas também porque seu nascimento transformou a incredulidade e o desespero em celebração e renovação da fé. Na vida contemporânea, essa história nos lembra que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, devemos manter a confiança de que Deus cumprirá suas promessas de forma milagrosa, transformando nossa espera em celebração. O sacrifício de Isaque é uma das histórias mais poderosas e profundas sobre fé e obediência em toda a Bíblia. Deus testou Abraão pedindo-lhe que sacrificasse seu único filho, o filho da promessa, no Monte Moriá. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Sem hesitar, Abraão obedeceu, mostrando uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando a ordem parecia contrariar a promessa de que Isaque seria o herdeiro de uma grande nação. Esse ato de obediência extrema nos desafia a refletir sobre o nível de nossa própria fé e disposição em seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido para nós. No momento crucial, quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, Deus interveio, providenciando um carneiro para o sacrifício em lugar de Isaque.
Essa intervenção divina não apenas poupou a vida de Isaque, mas também confirmou que Deus não apenas prova nossa fé, mas também provê o necessário para cumprir seus propósitos. O sacrifício de Isaque prefigura o sacrifício de Cristo, onde Deus entregou seu próprio filho para salvar a humanidade. Em nossa vida, essa história nos ensina que a verdadeira fé implica em total confiança em Deus, que nunca nos abandona e sempre proverá, mesmo nos momentos mais difíceis. A morte de Sara, a esposa amada de Abraão, marca um momento de grande tristeza, mas também de respeito e honra. Após a morte de Sara em Hebrom, aos 127 anos, Abraão buscou um local digno para sepultá-la. Demonstrando respeito pela terra em que Deus havia prometido a ele e seus descendentes, Abraão comprou a caverna de Macpela dos hititas para garantir que sua esposa fosse enterrada de maneira adequada. E pesou Abraão a Efron a prata que lhe tinha dito, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Gênesis 23:16. Esse ato sublinha a importância que Abraão dava à preservação da memória de Sara e à manutenção de um legado que perduraria através das gerações. O sepultamento de Sara na caverna de Macpela, que mais tarde também seria o local de descanso final de Abraão e outros patriarcas, simboliza o reconhecimento do valor da família e das promessas de Deus, mesmo na morte. Para nós, essa história serve como um lembrete de que a vida é transitória, mas que nossas ações e a maneira como honramos nossos entes queridos deixam um legado duradouro. A caverna de Macpela se tornou um símbolo da continuidade da aliança de Deus com Abraão e sua descendência, reforçando a ideia de que, mesmo após a morte, a promessa divina continua viva. Nos últimos anos de sua vida, Abraão continuou a viver uma vida de fé e obediência. Após a morte de Sara, ele se casou novamente com Quetura, com quem teve mais filhos. Embora esses filhos não fossem parte da linha direta da promessa, Abraão cuidou para que Isaque, o filho da promessa, herdasse tudo o que lhe pertencia, garantindo que o plano de Deus fosse cumprido através de Isaque. E Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Gênesis 25:5. Mesmo em seus últimos anos, Abraão manteve seu foco no propósito que Deus havia estabelecido para ele, demonstrando que a fé não diminui com o tempo, mas pode se fortalecer. Abraão viveu até os 175 anos, e sua morte marcou o fim de uma era, mas não o fim de sua influência. Ele foi enterrado por seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Abraão deixou um legado duradouro como o pai da fé, não apenas para os israelitas, mas para todas as nações que viriam a conhecer o Deus de Abraão. Sua vida é um testemunho poderoso de que viver em aliança com Deus traz bênçãos que transcendem gerações. Na vida contemporânea, Abraão nos inspira a viver com propósito, confiando que nosso legado de fé pode impactar não apenas nossos filhos, mas também futuras gerações. Ao refletir sobre a vida de Abraão, somos desafiados a examinar nossa própria jornada de fé. A história do pai da fé nos mostra que a confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, pode nos levar a realizar coisas que parecem impossíveis. Abraão nos ensina que a obediência a Deus não apenas traz bênçãos, mas também molda nosso caráter e nos prepara para os desafios espirituais que enfrentamos ao longo da vida. E se você pudesse viver com a mesma coragem e determinação? Como seria sua vida se você também decidisse confiar incondicionalmente nas promessas de Deus?
Agora é o momento de aplicar essas lições em sua própria vida. Como você pode, assim como Abraão, ouvir e seguir a voz de Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incerto? Vence nas áreas de sua vida onde você precisa de fé e coragem. Que passos você pode dar hoje para se alinhar mais profundamente com o propósito de Deus? Eu convido você a refletir sobre essas questões. E se você sentiu que este conteúdo foi enriquecedor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Dessa forma, você continuará a receber conteúdos que fortalecerão sua fé e te ajudarão a enfrentar as batalhas espirituais da vida.